Avalie de 0 a 10 o nível, assim, para vocês. Eu acho que eu não vou tirar nada mais do que 5. Eita. Certo, pessoal, eu tava pensando em fazer o seguinte hoje, tá certo? A gente tava finalizando, né? Aquele conteúdo que volta sempre, né? Que são os graus do adjetivo. E a ideia era só, antecipadamente, né? Já que as notas não saíram, a gente comentar um pouquinho, tá certo? Sobre as questões. Até trouxe aqui, deixei elas, as duas, né? Só pra gente comentar mesmo, certo? Aí depois a gente dá continuidade. É bom que você já sabe, se você lembrar da sua resposta, você já lembra mais ou menos se você foi bem ou mal, tá certo? Deixa eu ver se consigo apresentar aqui. Terrível, Isis. Eita. Mas vai dar certo. Para quem tá entregando as atividades, viu, ganha bastante ponto. Vara não quer apresentar não, e agora? Pronto, acho que agora foi. Não sei pra você, é que minha internet, pessoal, ela tá horrível hoje, tá certo? Qualquer coisa vocês me avisam, se cair, se tiver algum problema. Tava com dificuldade de entrar desde manhã. Mas vocês estão vendo, né? Vou tentar entrar no celular também, para não ter problema, porque se eu cair aqui no computador, eu já fico no celular, aí eu vejo se eu cair. Ou então se travou. Deixa eu entrar. Pronto, pronto, pronto. Sim, pois vamos lá. Só lembra não, pois vamos lá, vamos comentar, né? A gente dividiu basicamente o conteúdo em dois, tá? Era tag questions mais os grafos do adjetivo. No caso, assim, só para a gente relembrar, tag question era aquela a espécie de não é. É quando você cobra uma confirmação de uma informação que acabou de ser dita, né? No caso aqui, vamos analisar a frase, né? Vamos analisar a pergunta e como que a gente chegaria à resposta, né? A pergunta dizia, né? Qual opção abaixo contém a tag question correta para a seguinte afirmação? She is a great singer. No caso, nem precisava traduzir para você formar a tag question, mas traduzindo ficaria assim. Ela é uma grande cantora. Então, a lógica da tag question é que você cobre uma confirmação dessa informação. É como se fosse assim. Ela é uma grande cantora, não é? Então, como é que funciona? A gente tinha várias variações, né, das tag questions. Eu coloquei aqui a principal, que é a primeira que estava lá naquela tabelinha, que é quando a gente está usando o verbo to be. Porque quando a gente está usando o verbo to be, a gente faz a tag question justamente com o verbo to be. Então, pelo fato de o verbo to be ser is bem aqui, e a gente usar o verbo to be para fazer a tag question, então a gente poderia, por exemplo, descartar a letra A, que está usando does, e does não tem nada a ver, né? Does é verbo auxiliar. A gente poderia descartar o was, porque é o passado do verbo to be, também não, a gente pode descartar. Fico entre essas duas. Mas por que que eu sei, vocês saberiam, que no caso é a letra D? Simplesmente por estar usando o mesmo verbo to be. Se aqui eu tenho is na frase, quando eu vou formar a tag question, eu vou usar o mesmo verbo to be. Portanto, aqui seria o is. Esse are, eu só usaria ele se na frase que eu estivesse usando lá em cima tivesse um are. Fosse, por exemplo, you are a great singer. Aí eu usaria o mesmo verbo to be para formar a tag question. A única exceção que a gente viu, aleluia, né, Stephanie? A única exceção que a gente viu era no caso do I. Porque o verbo to be do I é am, mas quando tu vai fazer a tag question, tu usa o are. Tá? É a única exceção. Mas para os demais pronomes, se você está usando is na afirmativa, quando você transformar em tag question, você vai manter o is, certo? Então, no caso, era a letra D mesmo. Pronto. Essa tava mais ou menos, tá? A difícil mesmo, eu acho que tava essa daqui. A difícil mesmo tava essa daqui, porque no caso eu deixei uma questão assim bem completa, meio que misturando, né, os graus do adjetivo. No caso, na mesma frase, a gente tem aí grau comparativo e grau superlativo. Mas basicamente, você precisa fazer o seguinte, né? Qual das opções abaixo contém as duas formas corretas
para o grau comparativo e superlativo do adjetivo big. Então, ele está muito específico. Eu tenho aí várias opções. Você, por exemplo, também não precisava traduzir ele inteiro. Você não precisava saber todas as palavras da frase. Você só precisava marcar qual dessas opções a gente tem o grau correto do big. Então, a gente lembrar. No grau comparativo, o big, né, como ele é um adjetivo curto, o que é que a gente fazia com ele? A gente, antes de acrescentar o ER, a gente duplicava o G. Então, para o primeiro grau, eu já poderia descartar alguns. Por exemplo, a letra a gente já descartaria, porque como o big ele é curto, a gente não usa more. A gente não deve usar more antes de big. Então, aqui já tem um erro. Então, não poderia ser essa. Aqui na segunda parte da frase, até deixei em destaque, também não poderia ser, porque no superlativo, pelo fato de o big ele ser um adjetivo que também é curto, a gente também não usa most. Só lembrar, tanto most como o more, a gente só usa para adjetivo longo. Então, você também poderia meio que descartar essa também. Na B, por exemplo. Eu vou pular B porque ela é correta, mas a gente vai analisando por processo de eliminação mesmo. A C. Por que não poderia ser a C? Por causa de um detalhezinho de nada, tá? O grau comparativo aqui do bigger, ele está correto, né? Ele é um adjetivo curto, você acrescenta R, você duplica a última letra. Então aqui ele tá ok, não tem nenhum erro gramatical. O problema estava no uso do superlativo. Que no caso, como B ele é adjetivo curto e ele termina com aquela regrinha, né? Consoante, vogal, consoante, a gente deveria ter uma letra duplicada, né? No caso, esse G deveria ter sido duplicado. Então, a primeira parte está até correta, mas a segunda tem esse detalhezinho. Por que não poderia ser a D, por exemplo? De novo, é uma questãozinha de uma letra, eu tirei só uma letra. E está bem aqui, ó, no grau comparativo. Como se trata de consoante, vogal, consoante, era para ter um outro Gzinho bem aqui. No caso, como não tem, também não poderia ser essa. Então você tinha que marcar a opção que os dois graus estivessem corretos. No caso, seria a letra B pelo simples fato que a gente tem, são dois adjetivos curtos, né? Então a gente sabe que não vai colocar more, nem most, nem nada do tipo, e ambos estão duplicando a última letra antes de acrescentar o ER ou o EST. Então, basicamente, para você ter feito essa questão, você tinha que basicamente observar se a escrita da palavra estava correta. Se tinha os dois Gs, se tinha a letra duplicada, se tinha o more ou não, certo? Então, era uma questão bem de observação, certo? Então, tá aí, o gabarito, para quem já quiser saber, não sei qual foi que vocês marcaram, mas vai lembrando aí, né? A letra D é a A e a segunda questão vai ser a B, certo? Alguma dúvida de como a gente fazer isso aqui? Vou até voltar aqui a tela. O que vocês marcaram? Vocês lembram? Vocês acham que vocês foram bem nessa última questão? Tudo bem, Stephanie. Vou até tirar a tela aqui, mas tem uma dúvida, né? Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona. Que bom, Carol. Então, saldo positivo. Né? Se você de duas acertou uma, é positivo de alguma maneira. Pronto, a resposta eu até marquei, Isabelle. É a B. Aqui, a da 2 era a B. Certo? Aí acertou. Que no caso era mais difícil. Não, você acertou, glória, né? Ah, vou tirar aqui a tela, tá certo? Se tiver alguma observação, você pode falar, mas eu vou tirar aqui. Pronto, vamos lá, né? A gente vai pro livro, tá? Só pra gente finalizar de vez esse capítulo sobre os graus do adjetivo, tá certo? Então, pega aí o livro de vocês, a gente vai lá pra página 48, tá certo? Tem só algumas coisinhas pra comentar, um negocinho pra resolver, tá certo? Rapidinho a gente faz isso. Eu vou até deixar no chat. 48, ô Isis. Vou colocar aqui. 48. Inclusive, pessoal, sobre as atividades, a gente até receber esses dias alguns alunos que não tinham entregado,
de não ter entregado e entregaram mesmo atrasado, eu recebi. No caso, eu vou contar essas atividades, mesmo as atrasadas, eu vou contar como pontuação para vocês. Que é o que a gente está fazendo. Acho que todo professor está acrescentando ponto pelas atividades. Então, mais uma vez, vou reforçar o apelo, tá certo? Se você tem atividade acumulada, você pode mandar, tá certo? Por mais que esteja atrasado, mandar elas, eu vou contar uns bons pontinhos para você, caso, né, você tenha algum problema na média, não tirou uma nota muito boa. Então, literalmente, as atividades vão ser quase metade da nota, tá certo? Vamos lá. Aqui, no caso, a gente já tinha feito a questão número 3. No caso aqui, a gente vai para 4. É mais ou menos a mesma lógica, né? A minha ideia, inicialmente, é que a gente tivesse respondido ela prova, mas, por causa do tempo, porque a gente tinha que comentar outras coisas, acabou não dando tempo. Mas a gente vai completar só para deixar tudo feitinho, né? A questão é dizer o seguinte, né? Compare as pessoas a seguir. É a mesma lógica, tá? Aqui ele está pedindo especificamente o grau comparativo. Então ele vai pegar várias pessoas, né? A gente tem o Bob, o Homer e a Alice, ou Alice, né? Como eles falam. E você vai simplesmente construir o grau comparativo com as características dele. Você tem uma tabelinha, né? Bob, Homer e Alice com a idade, o peso e a altura, tá? A gente vai meio que interpretar essa tabela e preencher corretamente as alternativas. Caso eu vou fazendo com vocês, tá? Vocês vão fazendo comigo. A letra A diz assim: Bob is, tracinho, then Homer, certo? Ou seja, o Bob é alguma coisa do que o Homer. No caso, ele está sugerindo para a gente o young, tá certo? O adjetivo young, que é jovem, que é novo, né? Então, a gente preencher esse espaço com a forma comparativa do adjetivo young, que pelo fato de ele se tratar, né, de um adjetivo curto, a gente acrescenta o ER. Deixa aqui, a alternativa A é R. Tá? Não precisa de more, não precisa de mais nada. A letra B, de novo, mesma lógica. Home is alguma coisa than Alice, do que a Alice. No caso, a gente está sugerindo aqui, a atividade sugerindo o adjetivo old, tá? A gente vai construir de novo o grau comparativo de old. Lembrando, ele é um adjetivo curto, portanto, a regra que se aplica nele é simplesmente de você acrescentar o ER. Então, letra B, older, né? Homer is older than Alice. A letra C, a gente tem, mesmo processo, a gente tem a sugestão aqui de adjetivo slim, tá? Slim, ela pode ser magro, tá? A gente geralmente traduz isso aqui como magro. E aqui a gente vai fazer de novo, né? O grau comparativo de slim. Conta sílabas, né? Slim, 2 sílabas mais ou menos. Então, é considerado um adjetivo curto. Logo, a gente vai só acrescentar o R. Só que detalhe, ele termina em consoante, vogal, consoante, né? Então a gente vai ter que duplicar o M. Então vai ficar assim. Duplicando o M, né? Slimmer. A letra D, a gente tem a sugestão do adjetivo short, que quer dizer curto ou pequeno. Na maioria das vezes quer dizer pequeno. De novo, ele é um adjetivo curto, portanto, o que a gente vai fazer é simplesmente acrescentar o R. Tá? Então, Bob is shorter than Homer. Letra E, o adjetivo sugerido é fat, que no caso é gordo, né? De novo, é um adjetivo curto, tem menos de 3 sílabas. E ele, de novo, ele termina em consoante, vogal, consoante. Então, o que a gente precisa fazer? Duplicar a última letra e acrescentar o R. Mas fica assim: Homer is fatter than Bob. A letra F é a última, né? É de novo shorter, ele se repete, né? Então vamos só repetir. Shorter. Pronto. Alice is shorter than Homer, né? A Alice é mais baixa ou menor do que o Homer. Então pronto, terminamos, né? Aqui oficialmente, vamos dizer assim, que a gente encerra o que tinha para falar de grafos do adjetivo aqui morreu, certo? Então vamos lá, só para a gente finalizar o capítulo, para a gente esse mês ficar com um capítulo novo, vamos para a página 49, tá certo? Que aqui a gente tem uma espécie de considerações finais sobre vocabulário, só algumas curiosidades. Então a gente vai finalizar com ela.
No caso aqui, eu queria só fazer uma observação, que é nesse tópico de plus. Simplesmente, ele está colocando aqui, como o capítulo ele falava sobre contos, né? É tanto que o texto que a gente interpretou no começo do capítulo era um conto, aqui o livro ele traz alguns outros títulos, vamos dizer assim, de contos, para talvez ler se você quiser, certo? E alguns a gente até usou, uma das questões lá do capítulo, que diz o seguinte, né? Eis alguns contos e fábulas que estão presentes no nosso imaginário e dia a dia, que são famosos no cinema e na TV. No Snow White and Seven Dwarfs, as The Sleeping Beauty, Three Little Pigs, Alice in Wonderland, Little Red Riding Hood, que é a Chapeuzinho Vermelho. Pronto, era só isso, tá? E aqui eu vou deixar para casa essa questão número 1, só como complemento também desse plus, que diz o seguinte: qual desses personagens chamou a sua atenção mais? Ou você poderia traduzir assim, qual desses personagens mais chamou a sua atenção e por quê? Tá? Vai ficar para casa para completar como atividade da aula de hoje. Então a gente pode, esse tópico de suplemento a gente pode ir passando, tá? Esse suplemento é simplesmente para as observações sobre advérbios curtos, longos, coisas que a gente já viu, então a gente nem precisa ver de novo. Aqui tem aquela tabela dos verbos ou dos adjetivos irregulares, né? Que é essa tabelinha lá da página 50, que eu pedi até para vocês darem uma olhada na aula passada, mas a gente já viu, vocês podem passar por ela, certo? Pronto, então a gente vai lá para o tópico de Listening and Pronunciation, na página 51. Vou até colocar aqui no chat também. Esse tópico, basicamente, ele está aqui falando para a gente como que a gente pode se virar, vamos dizer assim, se você for, entre aspas, jogado lá nos Estados Unidos, ou então jogado lá na Inglaterra, que basicamente é como você guiar as pessoas. Então aqui ele está dando uma sugestão, algumas perguntas, que você faz para se situar em algum lugar que você está perdido. Coisa que se você pretende viajar, né, você quer viajar dos Estados Unidos para o Canadá, igual o Guilherme, se você estiver perdido, você vai precisar ter um certo vocabulário e pedir instruções. E no caso, esse tópico, ele está aqui para ajudar a gente nesse sentido, tá bom? Até peço que vocês vão colocando as traduções, eu vou falando e vocês vão anotando, tá? Primeiro, o texto diz assim, né, helping people around, que a gente pode traduzir assim, né, ajudando as pessoas à volta, ou ajudando as pessoas ao redor. Pronto, a primeira instrução diz assim, asking for directions. A gente pode traduzir como perguntando por direções. Inclusive, vou até colocar no chat uma observação do verbo ask, tá? Ele tem dois significados. Ele pode ser o verbo perguntar, ou ele pode ser o verbo pedir. Os dois a gente pode traduzir, então, tanto faz traduzir como perguntando direções ou pedindo. Na prática, eles querem dizer a mesma coisa. A primeira diz simplesmente isso aqui, ó. How do I get to the library? Ou seja, como eu posso chegar na biblioteca? How do I get to the library? E você pode adaptar essa frase, independente do lugar que você esteja perdido. Vamos supor que você está perdido em algum lugar e você quer perguntar como que você pode chegar, por exemplo, no posto de polícia. Você está perdido, você não sabe o que fazer. Você poderia muito bem pegar essa frase, do mesmo jeito que ela está aí, e em vez de colocar library, você colocar isso aqui, ó. Vou até deixar no chat. Policy Office, que no caso seria tipo o escritório da polícia, uma coisa assim. Então você poderia chegar e dizer assim, how do I get to the policy office? Também funcionaria. Então você pode tomar liberdade para adaptar essas frases com o lugar que você quiser pedir a direção. Tá? E a outra observação que eu tinha que fazer é só sobre o verbo get. Tá? A gente já tinha visto que o verbo get ele é um verbo que a gente chama de verbo polissêmico, né? O que é isso, professor? É um verbo que tem vários significados. Né? Eu já falei algumas vezes, a gente usou eles também nos verbos frasais. No caso, o get ele serve para um monte de coisa. E aqui, um dos 10 significados que o get tem é chegar, que também é sinônimo de arrive, que também é o verbo chegar, certo? Então você poderia, se você quisesse substituir nessa frase o verbo get por arrive, também ficaria certo. Você poderia dizer assim, how do I arrive to the library? Funcionaria também. O nativo, ele ia entender perfeitamente. Pronto, a segunda frase, né, pedindo instrução é a seguinte. Is there a pet shop near here? A gente pode traduzir assim. Há
um pet shop, no caso seria esses lugares que cuidam de animaizinhos, né? Próximo daqui, há um pet shop próximo daqui. De novo, você pode adaptar essa frase. Você pode pegar esse pet shop e substituir por qualquer coisa. Caso se você estiver falando parada do ônibus, né? Bus station, pode ser falado assim. Ou então você está querendo chegar no metrô. E caso se você for, por exemplo, para a Inglaterra, lá eles pegam metrô para tudo. Então, como é que eu poderia perguntar se há um metrô por perto? Não, você pega a mesma frase e você só adapta, né? Você poderia dizer assim: Is there a subway near here? Ou seja, há um metrô próximo daqui. Pronto, é o segundo. A gente vai para o terceiro, tá? O terceiro diz assim: Where is the nearest post office? Caso a gente traduza assim: onde estão os correios mais próximos? Inclusive, vou até deixar no chat, de novo, uma dica de vocabulário. Esse nearest quer dizer mais perto, ou mais próximo. Esse nearest. E se você observar a terminação dele, ele é uma palavra que foi formada a partir do superlativo, né? Porque ela vem dessa palavra. De alguma maneira, você está usando o superlativo na palavra near. Você poderia, de novo, mais uma vez, adaptar a frase. Você pode tirar esse post office, que quer dizer correios, e você pode substituir por qualquer outro lugar que você está querendo buscar. Pronto, vamos para o quarto. O quarto diz o seguinte: Do you know where the mall is? Então a gente poderia traduzir da seguinte forma: você sabe onde o shopping fica? Ou você sabe onde o shopping está? De novo, substitua mall pelo que você quiser. Eu queria só fazer uma observação aqui de vocabulário, tá? Em português, o que a gente chama de shopping, né, que é aquele lugar que a gente vai comprar as coisas, pra gente é substantivo, né? É tanto que você diz assim: eu vou no shopping. Só que o problema aqui em inglês, shop não é substantivo, ele é verbo. Então você jamais pode dizer assim: I will go to shop, como se o shop fosse um lugar. Porque para ele, shop é o verbo comprar. É o ato de você comprar no shopping. É por isso que, geralmente, shopping, eles escrevem assim: mall. Do jeito que está aqui. Pronto, de novo, isso é uma espécie de adaptação que a gente pegou para o português, né? A gente transformou a palavra e tirou ela até da função sintática original dela. A gente pegou um verbo e transformou em substantivo. Pronto, vamos para o último. Último desse tópico. Diz assim: Where is the best way to get to the museum from here? Essa é mais complexa, mas também ajuda bastante. Não, Stephanie. Lá é mall, tá? Fica muito estranho se falar shopping. Eles vão entender, eles podem. I'm gonna shopping, por exemplo. Pronto, essa última frase a gente pode traduzir assim: onde está o melhor lugar para chegar a partir daqui? Onde está, ou você pode traduzir: onde está o melhor lugar para chegar no mundo daqui? Né? Esse from here você pode traduzir como daqui também. Eu vou deixar no chat, né, pode ser daqui ou pode ser também a partir daqui. A partir daqui. Você poderia de novo adaptar. Por exemplo, eu estou procurando por uma praça. Eu estou meio perdido, eu não sei qual é a melhor direção para uma praça. Eu sabendo que praça em inglês é square, eu poderia simplesmente substituir a palavra museum, que é museu, por praça. Poderia dizer assim, né? Where is the best way to get to the square from here? Né? Qual é o melhor lugar para chegar na praça daqui, ou a partir daqui? De novo, se a gente prestar atenção, a gente tem um grau superlativo aí, tá? Que a gente usou muito pouco, mas essa palavra best, ele é o grau superlativo de good. No caso, ele seria o grau superlativo irregular do good. Pronto. Essa primeira fileira, ela é basicamente sobre perguntar, tá? É você perguntar direções. A segunda fileira, que a gente vai ler agora, é a que você usa para dar direções,
Que é como se fosse o contrário, né? Alguém pediu para você e você quer guiar uma pessoa. Então a gente tem algumas opções que o livro está dando. Eu posso até acrescentar outras, até mais práticas do que algumas que estão aqui no livro, mas vocês vão me acompanhando aí. Tá? Então, esse given directions a gente pode traduzir como dando direções. A primeira fala assim: go ahead at the traffic lights, tá? Significa literalmente o seguinte: vá em frente pelo semáforo. Inclusive, vou até anotar aqui no chat também, que essa expressão é muito, muito comum quando você vai dar uma direção, que é esse go straight ahead. Pronto, tá? Go straight ahead. Literalmente vai em frente. E aqui tem um problema, tá? Se você for pesquisar no Google, por exemplo, a tradução específica de cada palavra vai dar alguns problemas. Porque, por exemplo, straight, você pode muitas vezes traduzir como reto ou direto. E o ahead, ele também quer dizer a mesma coisa. Quer dizer em frente, reto ou direto. Então, você falar go straight ahead é tipo uma redundância. Não é muito formal, porque é redundância, e redundância nunca é formal. Mas, em compensação, é super usado no cotidiano. Você fala, vai em frente. Go straight ahead. Certo? E aqui a gente tem a segunda, tem a mesma ideia, né? Go straight ahead for about a mile. A gente pode traduzir assim, né? Vá em frente, ou continue em frente, vá em frente, por cerca de 1 quilômetro. Caso 1 milha, né? 1 quilômetro. Pronto. A de baixo fala assim, keep going straight ahead. Esse keep going straight ahead é a mesma coisa de go straight ahead. É tipo uma variação. Tanto que você pode falar dos dois modos e não tem nenhum problema. Só que esse keep going, ele parece um pouquinho mais formal. Porque a palavra keep é tipo mantenha-se. Então é como se estivesse dizendo assim, ó, mantenha-se reto, ou mantenha-se adiante, como se fosse assim. Então diz assim, né? Keep going straight ahead and you will see it on the right. Ou seja, continue em frente e você verá à sua direita. Ou seja, você pode estar indicando algum lugar para você dar a curva, né? Inclusive, vou aqui aproveitar e ensinar para vocês uma forma mais prática de você dar direções. Que no caso seria simplesmente isso daqui, ó. Você usa a palavra turn mais o lado. Por exemplo, eu sei que direita, em inglês, a gente escreve right, assim. Eu quero dizer assim, olha, vire à direita. Estou dando uma instrução. A maneira mais prática é simplesmente falar assim, turn right, vire à direita. Se eu quiser dizer, por exemplo, vire à esquerda, de novo, turn left, tá? Então você poderia, se você estivesse numa situação assim meio perdido, para ser mais prático, eu até te aconselharia a substituir essas expressões por simplesmente turn left ou turn right. E para seguir em frente, você poderia simplesmente usar go ahead, que é a minha sugestão aqui. Não está no livro, mas é uma sugestão minha. Simplesmente falar go ahead, em vez de falar go straight ahead, que também quer dizer a mesma coisa, quer dizer vá em frente. E para dar voltas, se eu estou aqui no carro, por exemplo, eu estou aqui num táxi, e eu quero que o taxista dê a marcha ré, né? Ele volte, ele vá para trás. Posso dizer assim, ó. De novo, a gente vai usar o turn, só que a gente vai usar o turn com o back. Assim. Turn back. Retorne. Então, resumindo, a gente poderia usar o verbo turn para falar de qualquer direção. Turn right, vire para a direita. Turn left, para a esquerda. Turn back, dê a volta, né? Vire para trás. Pronto, inclusive esse turn left até aparece aqui no próximo tópico, né? Diz assim, turn left past the bus stop. Ou seja, vire à esquerda e passe pela parada do ônibus. Também outra opção. Aí a gente tem a última, né? Que é take a ride at the junction. Que literalmente a gente pode traduzir como vire à direita na bifurcação. Não sei se vocês sabem o que é bifurcação. Tipo um caminho que ele vem e ele se divide assim em dois, tá? Então, isso é uma bifurcação. Como se você estivesse pedindo, olha, quando você chegar na bifurcação, você vira à direita. Ou seja, tome a direita na bifurcação. Inclusive, isso também é outra dica, tá? Se você não quiser usar o verbo turn para falar de direções, você pode usar o take também. Só que a diferença é que esse take você vai traduzir assim. Você vai traduzir como tome. Então, você pode dizer take a right, tome a direita. Take a left,
tome à esquerda. É uma opção também. Então pronto, deu para vocês anotarem. Eu fui muito rápido nas traduções. Vocês conseguiram preencher? Sim ou nem? Vai tirar print? Pode ser. Pode ser. É porque às vezes eu falo rápido e às vezes eu nem percebo, tá? Mas se eu estiver falando rápido, você pode chamar minha atenção no chat que eu presto atenção. Enfim, sabendo disso, basicamente tu tá pronto para se virar, tá certo? Uma viagem que você tá perdido, você tem um vocabulário mínimo básico para você não morrer na rua perdido, tá certo? Pronto, aqui eu vou deixar a explicação, que como a gente está encerrando o capítulo, eu estou basicamente só deixando os últimos pontos do capítulo, tá certo? No caso, vai ficar para casa também, junto com a questão anterior, vai ficar essa questãozinha, só a número 1, tá certo? Da página 51. Você pode até marcar ela aí no seu livro. Ela aqui também é de novo para encerrar o uso dos graus do adjetivo, e diz basicamente o seguinte, né? Use os personagens famosos do cinema e da TV para fazer um diálogo com comparativos e superlativos. Isso aqui, eu vou explicar, tá? Você pode usar como base esse modelo que tem aqui. Você pode embaixo estar escrito assim, siga o modelo. No caso, o modelo simplesmente são frases, tá? Simplesmente frases do tipo Peter Pan is more famous than Snow White, que a gente traduz como Peter Pan é mais famoso do que a Branca de Neve. No caso aqui eu estou usando o grau comparativo. E você vai fazer usando o grau superlativo. No caso aqui o exemplo que ele está dando é o seguinte. Donald Duck is the funniest cartoon character. Que a gente traduz o seguinte, né? Que o Pato Donald é o funniest. Vem desse adjetivo aqui, ó. Que eu vou deixar para vocês. Divertido, tá? Pode ser divertido e às vezes a gente pode traduzir como engraçado também. Então, funniest é literalmente o mais engraçado. Então, Pato Donald é o mais engraçado personagem dos desenhos. Você só vai precisar fazer isso, tá? E quantas frases, professor? Só uma, tá bom? Você vai fazer uma frase só com grau comparativo e uma frase só com grau superlativo, certo? Pronto, a gente tem esse tópico 2, mas a gente não vai poder fazer por causa do fato de a gente estar com aulas online. Porque o tópico 2, ele era uma peça, tá? Sei que vocês já ensinaram uma peça, que eu fiquei sabendo, que vocês deram um show numa peça. E aqui, no caso, era a mesma ideia, para você fazer uma peça em inglês, dessa vez, simulando alguns personagens famosos dos contos, tá? É uma pena, porque eu gostaria de fazer isso. Mas tá difícil, a gente fazer isso online vai ficar complicado. Então não sei, né, se é felizmente ou infelizmente, mas a gente não vai poder fazer. Então fica só a tá certo? Desse tópico. Pronto, de novo, vamos passar a página, vamos passar adiante, tá? Página 52, para a gente também encerrar, fazer as últimas considerações. Isso aqui também é um tópico de produção, que eu também vou deixar, então no caso vão ficar 3, tá certo, para vocês. Tópico de produção que você pode fazer nessas 3 linhas mesmo, tá? Super rápido você faz. E deixa eu explicar, diz o seguinte, né? Em poucas linhas, construa sua própria história com personagens engraçados. Use a sua imaginação. Sabe? Você vai simplesmente criar, você vai usar os adjetivos, por exemplo, funny, funniest, para você criar personagens engraçados. E você vai usando esses graus para você comparar personagens que você criou, tá certo? O nome pode ser qualquer nome, pode ser nomes que já existem, certo? Por mais que aqui diga que você tem que criar, mas eu deixo você usar personagens já existentes também. Então vamos lá. Pronto, e só, tá certo? Por esse capítulo que a gente tinha começado, que a gente já passou do tempo de terminar, até porque a gente está na primeira aula do mês e já era pra gente ter terminado, a gente está terminando atrasado. Vou colocar assim, tá, Isabelle? Vou colocar. Pessoal, sobre essas 3 atividades, alguém tem alguma dúvida? Alguma observação alguma dúvida sobre uma dessas 3? Não, né? Eu acho que o que atrasou a gente um pouquinho foi aquela questão do formulário, porque eu tinha planejado o formulário para fazer em um dia,
justamente para que no último dia a gente trabalhasse melhor, último dia do mês, da aula do mês passado, a gente trabalhasse a finalização do capítulo. Só que vocês lembram que a gente atrasou o formulário, a gente fez o formulário em 2 aulas, em vez de só uma. Então, por isso que a gente está começando o mês, ainda terminando o capítulo passado. Então, tipo, uma aula fez toda a diferença, tá certo? É tanto que, em termos gerais, eu nem queria começar, de fato, um novo capítulo, para também não ficar muita coisa para a aula de hoje, tá certo? Era só para fechar o capítulo, passar as últimas atividades. É tanto que por hoje, tá? Sei que tá perto do intervalo, mas eu deixo vocês livres, tá certo? Fazer alguma observação, quiser fazer uma pergunta, tá certo? Que se pelo tempo que a gente tem, se eu vou começar o novo capítulo, que é o 6, que deveria já ter sido começado, eu vou parar na metade da explicação e não vai dar certo, tá bom? Então, meio que entre aspas, só pra a gente tá meio que repondo o tempo perdido. Vocês estão meio que dispensados por hoje, tá certo? Vocês já podem começar a fazer aqui, usar esses 3 minutos para começar a fazer as atividades. Aproveita, você pode me perguntar. Você pode aproveitar, né? Então, daí 3 minutos para a gente fazer. Mas eu vou aproveitar e já vou colocando lá no Google Sala de Aula. Sim, vocês podem aproveitar, tá certo? Que foi o que eu falei. A gente não vai começar, que era para ser, a gente deveria estar começando o capítulo 6 hoje, mas por esse atraso a gente não vai. Então vocês podem começar fazendo agora, aproveitar esse finalzinho da aula. Se quiser começar, aproveita e me pergunta. Sim, no caso, as páginas, vou até repetir, tá? No caso, vai ser a página 49, a questão 1 da 49. A gente tem a questão 1 da 51 e esse tópico de production, que é da página 52. Tá? Esses 3. São três questões, basicamente. Vou colocar no chat, se você decidir começar agora. Vou colocar no chat também. A gente tem a página 41, 49, questão 1. A gente tem a 51, questão 1. E a gente tem a última, no caso é 52, questão 1 também. Que no caso é questão única, na verdade, é o tópico de produção. Pronto, vou repetir, tá certo, Yasmin? Diz o seguinte, em poucas linhas, crie sua própria história com personagens engraçados, tá certo? Você pode usar qualquer personagem de um desenho que você tenha assistido, personagem de um conto, e você vai criar uma mini história. Pode ser até um resumo, se você quiser, semelhante ao que a gente fez no começo do capítulo, que era um summarize. A gente fez um resumo de uma história. Você poderia fazer a mesma coisa aqui. Aqui diz para você criar, para você inventar, mas não necessariamente, tá? Você pode pegar uma história já existente e criar essa espécie de em poucas linhas, você vai construir a história. De novo, um resumo. Eu só peço para vocês que vocês contextualizem, que vocês escrevam utilizando os graus do adjetivo, tá certo? Mas pode ser, Yasmin. Inclusive, eu deixo fazer só em 3 linhas, porque aproveita, você pode fazer menos ainda. Fica menos trabalho, tá certo? Mas se você achar que vai exceder as 3 linhas, você pode fazer no caderno, não tem nenhum problema. Deixa eu ver, Isabelle. Pronto, 3 horas, pronto. Certo? Deixa eu tirar aqui. Pronto, pessoal, era isso, tá certo? Próxima aula a gente começa de fato, a gente começa um novo capítulo, tá certo? Com a gramática do novo capítulo e tal. Pessoal, até a próxima, tá certo? Até a próxima aula.